Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é a campanha da Onça Pintada, a campanha do Amazonas Futebol Clube ao longo desses 20 jogos que a equipe disputou na Série D do Campeonato Brasileiro e do grande acesso, do acesso inédito para a Série C de 2023. Bora falar da equipe de melhor campanha no campeonato, 43 pontos conquistados e a equipe de melhor ataque da competição. Foram marcados aí ao todo 46 gols. E aí, crítico, dá pra questionar o acesso do Amazonas? Você que falou que pegou um grupo fácil, não pegou ninguém. Chupa essa manga aí, hein? Chupa essa manga aí com sal, porque eu vou te falar um negócio, hein? O Amazonas jogou muito e merece muito essa classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bora falar dessa campanha, desse time que tem como destaque, não pode ser diferente, o ataque, né? Um ataque que extermina todo mundo. Aliás, tem só os dois artilheiros do campeonato, né? Que são aí o Ítalo e o Rafael Tavares com 11 gols. Só isso, só os dois juntos fizeram 22 gols no campeonato e querem questionar o Amazonas ainda. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos à campanha do nosso querido Amazonas aí então. Galerinha, o Amazonas estava no grupo 1, né? No times formados ali pelo norte do país e tudo mais. O Amazonas estava com 30 e conseguiu 31 pontos na primeira fase, né? Foram 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota ao longo da competição, né? A equipe marcou 37 gols e sofreu 12 e teve um saldo de gols de 25, né? O ataque desde a primeira fase é um ataque mortal, 74% de aproveitamento. A equipe estreou fora de casa, batendo a equipe do Humaitá por 1-0, venceu o Náutico de Roraima por 3-0 e venceu o Trem fora de casa por 2-0. Mais uma vitória fora de casa, dessa vez contra o Porto Velho na quarta rodada por 3-1. Empatou o clássico local contra o São Raimundo da Amazonas por 2-2, o clássico entre os dois times da Amazonas. E também ficou no 2-2 contra o Rio Branco do Acre, jogando no Acre. Mais um empate, dessa vez contra o São Raimundo de Roraima por 1-1. Talvez seja o momento de mais dificuldade do Amazonas ao longo do campeonato, ficou 3 jogos sem vencer, que foi ali no final do primeiro turno, né? Já no segundo turno, a equipe venceu o São Raimundo por 2-1 fora de casa, o São Raimundo de Roraima, e venceu em casa o Rio Branco por 3-1. E conseguiu aquele empate heróico no clássico local contra o São Raimundo da Amazonas, com gol do Rafael Tavares aos 49 do segundo tempo. Um gol marcado de pênalti, o gol da salvação naquele empate no clássico local muito importante. A única derrota do Amazonas ao longo do campeonato, galera, foi na 11ª rodada, quando em casa a equipe perdeu para o Porto Velho por 2-1. A derrota aí para o Porto Velho, a única do campeonato, né? Depois encerrou com 3 goleadas. Bateu a equipe do Trem por 4-1 jogando em casa e venceu o Náutico de Roraima por 6-0. Isso na penúltima rodada da fase de grupo, já estava classificado. E fechou com 6-0 contra o Humaitá. Ou seja, passou o trator, galerinha. Não tem esse negócio, pegou time fraco, não sei o que tem. Pegou time fraco e goleou, venceu com autoridade, é isso que importa, meteu o gol. Então não adianta esse choro aí do pessoal, o Amazonas mereceu subir muito e conseguir esse acesso inédito. Já na segunda fase, a equipe jogou contra o Juventude de Samas, né, já na fase de mata-mata, 0-0 jogando lá no Maranhão, e depois venceu em casa por 2-1. Depois empatou com o bom time do Largato, já na fase de oitavas de finais, ficou 1-1 jogando fora de casa, o time saiu na frente, tomou um empate, e venceu em casa por 2-1, confirmando vaga para o jogo decisivo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, pela fase de quartas de finais. 1-1 no Luso Brasileiro, empatou com a Portuguesa do Rio de Janeiro, saiu na frente com o gol, aliás, do Rafael Tavares de pênalti. E depois, aquela grande atuação, aquele grande jogo, quando fez 3-0 no primeiro tempo, né, com o público muito bacana, a Onça Pintada que diz que vai pegar agora o Gavião, né, que é o símbolo do Manaus da Série C. A equipe venceu a Portuguesa por 3-2 e confirmou a classificação inédita para a Série C. Uma campanha espetacular da Onça Pintada, do grande time do Amazonas. Campanha de forma geral da equipe ao longo do campeonato, então. Em 20 jogos foram 12 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Time que menos perdeu juntamente com o São Bernardo, né? A equipe marcou 46 gols ao longo do campeonato e sofreu apenas 18. 46 gols, galera. 46 gols em 20 jogos. É um time que tem um ataque espetacular, não tem como negar isso. Saldo de gols foram 28, né?
Jogando em casa, a equipe teve 10 jogos, né? Foram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E fora de casa foram 10 jogos, sendo 5 vitórias e 5 empates. O time que não perdeu, hein? Não perdeu jogando fora de casa, não tem nenhuma derrota, né? A equipe da Onça Pintada de Manaus, né? Treinador Rafael Lacerda, que fez um grande trabalho aí à frente da equipe do Amazonas, né? Galera, a gente pode destacar os artilheiros da equipe, né? Não só eles, teve o Miliciano também que teve uma grande atuação, fez um golaço de falta, um dos destaques aí, mas a gente pode negar que a dupla de ataque, formada pelo Ítalo, né? Que passou pelas divisões de base do São Paulo, e o Rafael Tavares são grandes nomes, né? Marcaram 11 gols cada um deles, mas é um time muito bem organizado, um time muito bom. Aliás, o time tem apenas 3 anos de história, hein? Fundado em 23 de maio de 2019. E em 2019 já foi campeão amazonense da segunda divisão, o grande Amazonas Futebol Clube, que agora é Série C. Galera, se inscrevam no canal Mais Futebol Clube e parabéns pro Amazonas, agora é pensar no título.